Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim de Notícias. É a informação, são os fatos, os acontecimentos que você precisa saber e que a gente te conta, te atualizando aqui pela nossa TV Serra Farroupilha. Na edição de hoje, no Boletim de Notícias, você vai conferir: equipe da Brigada Militar presta atendimento a indivíduo que estava em via pública com sangramento. Fato ocorreu na noite da quarta-feira na VRS 813 e também idosos participaram de baile temático durante a quinta-feira no CTG Aldeia Farroupilha, no bairro 1º de Maio. Estas e outras informações você passa a ter em detalhes a partir de agora aqui no nosso Boletim de Notícias. E vamos ampliando esta informação. Brigada Militar de Farroupilha presta atendimento a indivíduo que estava em via pública e sangrando. Na noite da quarta-feira, por volta das 21h30, a Brigada Militar foi acionada para atender ao indivíduo que estava em via pública apresentando sangramento numa mão, na VRS 813. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram um homem de 41 anos. Ele estava então apresentando sangramento em uma das mãos. Ele contou aos policiais de que estava caminhando pela VRS 813 e em determinado momento um veículo parou e era seu irmão. Ele desceu desse veículo, aliás, antes de descer, ele acabou disparando um tiro em direção a esta pessoa que estava em via pública, porém o tiro acabou não acertando a pessoa. Foi o momento em que a pessoa que estava no veículo acabou descendo do veículo e agrediu com um golpe de espada, então esse sujeito que estava em via pública, resultando desse golpe de espada, uma lesão, um corte no dedo anelar da mão esquerda. Após o fato, o irmão desse indivíduo acabou embarcando no veículo, indo embora sem prestar atendimento e socorro. A Brigada Militar esteve no local, então ouviu o relato e depois também encaminhou esse indivíduo de 41 anos que estava em via pública para o atendimento junto ao Hospital Beneficente São Carlos e posteriormente ele foi também encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil e Pronto Atendimento de Farroupilha para a confecção do registro policial. Olha que situação, hein? Em via pública, indivíduo recebe golpe, um golpe de espada do próprio irmão e acaba tendo sangramento, corte no dedo anelar da mão esquerda. Outra informação que a gente amplia: idosos participaram de baile temático no bairro 1º de Maio de Farroupilha. Um baile diferente ocorreu durante a tarde desta quinta-feira em Farroupilha para idosos. O objetivo foi relembrar as músicas e também a década de 70 e de 80, com um resgate musical nesse sentido. O baile ocorreu no CTG Aldeia Farroupilha, no bairro 1º de Maio. A proposta foi reviver então esta época de discoteca, assim chamada, com um baile temático, relembrando músicas e movimentos e danças que marcaram toda esta época. O baile teve ainda um desfile e também a escolha do rei, da rainha e da Miss Simpatia. Tudo ocorreu no CTG Aldeia Farroupilha, no bairro 1º de Maio. Outra informação que a gente amplia: Prefeitura Municipal de Farroupilha realizou sinalização parcial em vias do bairro Nova Vicenza. Durante toda a quinta-feira, no período da manhã e também no período da tarde, equipes da Prefeitura Municipal de Farroupilha realizaram o reforço da sinalização vertical de algumas vias do bairro Nova Vicenza, em Farroupilha. As faixas de pedestres foram reforçadas, pintadas. Também ocorreu a repintura daquele sinal que fica escrito na via pública, o pare, e outros trabalhos também de melhoria da sinalização
vertical ocorreu então na região do bairro Nova Vicenza, em Farroupilha. Os trabalhos dominaram sobretudo a extensão da rua Domênico Fim e tiveram início a partir do entroncamento da rua Domênico Fim com a RSC 453, ali próximo do monumento Nossa Senhora de Caravaggio e também da Escola Estadual Carlos Fetter. Então os trabalhos iniciaram nesta região e avançaram em direção à rua Domênico Fim até a rótula do Santa Rita, assim conhecida, também ali na Via Vêneto, um trabalho de reforço, de melhoria da sinalização vertical da rua Domênico Fim, no bairro Nova Vicenza, em Farroupilha, foi realizado durante o período da manhã e também no período da tarde desta quinta-feira. Bem, agora vamos a algumas notícias que são destaque também pelo Brasil nesta quinta-feira e nas últimas horas. E a principal chamada é esta: ministro Luiz Roberto Barroso tomou posse na presidência do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Ele vai suceder a ex-ministra Rosa Weber, que chega ao fim do seu mandato. No Brasil, a lei diz que os ministros da Suprema Corte, quando completam 75 anos, obrigatoriamente precisam deixar a Suprema Corte brasileira. E também teve Maria Bethânia cantando na solenidade de posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, muitas autoridades presentes em Brasília. Outra informação, olha só essa notícia: contas do governo têm o pior resultado para um primeiro mandato presidencial na história do Brasil. De janeiro até agosto deste ano, sabe qual foi o prejuízo do governo federal? Passa de 100 bilhões de reais. Eu vou repetir, passa de 100 bilhões de reais o déficit do governo federal. Na prática, o que representa isso? O governo gastou mais do que arrecadou, ou seja, prejuízo, e baita prejuízo, hein? Mais de 100 bilhões de reais de déficit nas contas do governo federal. Outra informação: programa Desenrola é aprovado em comissão do Senado Federal e agora vai para o plenário da Casa Legislativa. Mais uma informação: Mano Menezes é o novo técnico do Corinthians. Ele vai substituir Vanderlei Luxemburgo, que foi demitido pelo Corinthians. Mais uma informação: ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, nega passagem da boiada no governo Lula. Esse termo, passagem da boiada, teve origem lá no governo Bolsonaro, quando o Ricardo Salles era o ministro do Meio Ambiente e ele dizia que tinha que fechar o olho e passar a boiada adiante. A ministra Marina Silva nega isto no governo Lula. Mais uma informação, a gente acompanhou nos últimos dias também: Porto Alegre reabre as comportas do Guaíba após queda, baixa no nível do Guaíba em Porto Alegre. E também primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, está no Rio Grande do Sul. Ela esteve durante a quinta-feira em Mussum. Janja conheceu uma família que teve a casa completamente destruída pelas cheias do rio Taquari na primeira semana do mês de setembro. Então, a primeira-dama do Brasil, Janja ou Rosângela da Silva, eu prefiro o nome completo porque é uma autoridade, é Rosângela da Silva, esteve no Rio Grande do Sul, em Mussum, para acompanhar a tragédia causada pelas cheias do começo, pelas enchentes do começo do mês de setembro. E estas são as informações de momento aqui no Boletim de Notícias, te atualizando, te deixando por dentro das últimas e te colocando a informação para o teu dia a dia. Do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati.